Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de números complexos. Hoje a parte 3. O que nós vamos ver nessa aula? Então, nós vamos aprender conjugado dos números complexos, definição e exemplos, divisão entre os números complexos, definição e exemplos, e as potências dos números complexos, definição e exemplos. Então, vamos começar? Conjugado. O que seria o conjugado de um número complexo? Então, reparem, nós vamos representar o conjugado com esse traço em cima do Z. E aí, nós vamos inverter o sinal apenas da parte imaginária do número complexo. Apenas aquela parte que está acompanhada do I. Então, mantém o sinal da parte real e inverte o sinal da parte imaginária. Fez isso, obtemos o conjugado do número complexo. Vamos aos exemplos? Dê os conjugados dos números complexos. Z1, que é igual a 1 mais I. Z2, que é menos 3 menos 5I. Z3, que é igual a 3. E o Z4, que é igual a menos I. Então, vamos começar? Z1, 1 mais I. Qual será o conjugado do Z1? Então, coloco lá o traço em cima do Z1 para indicar que é o conjugado, mantém o sinal da parte real e inverte o sinal da parte imaginária. Fez isso, obteve o conjugado. Então, o conjugado do Z1 é 1 menos I. Só isso. Vamos ver o Z2. O Z2 é menos 3 menos 5i. Qual será o conjugado dele? Então, coloca lá o traço em cima do Z2, copia a parte real, igualzinha, e inverte o sinal da parte imaginária. Então, se era menos 5i, troco para mais 5i. Então, o conjugado do Z2 é menos 3 mais 5i. Vamos ao Z3. O Z3 é um número real, ele vale 3. Quem será o conjugado, então, do Z3? Vai ser 3. Por que ficou igual? Porque nós invertemos o sinal apenas da parte imaginária. Como aqui não tem parte imaginária para inverter sinal, então eu só copio. Vamos ao Z4. O Z4 é um número aqui, ó, imaginário puro, porque ele tem apenas menos I. Qual vai ser o conjugado, então, do Z4? Coloca o traço lá em cima para indicar conjugado e inverte o sinal da parte imaginária. Então, se ele é menos I, ele vai ser mais I. Só isso. Conjugado é tranquilo, né? Vamos ver divisão. Para fazermos a divisão, o que a gente vai usar? Vamos usar conjugado. Então, por isso que nós vimos o conjugado antes. Então, ó, para dividir um número complexo Z por um número complexo W, o que eu faço? Eu observo quem é o meu complexo aqui do denominador. E aí, eu vou fazer o conjugado dele. Então, se eu representei com W, conjugado, eu coloco o traço em cima. Então, o conjugado que eu vou multiplicar no numerador e no denominador é o conjugado aqui, ó, do W. Ah, mas como assim? Vamos fazer exemplo para entender melhor. Então, vamos ao exemplo. Faça as divisões. Item A. 1 mais 2i dividido por 3 menos 2i. Então, o que nós vamos precisar para fazer divisão entre números complexos? Nós vamos precisar do conjugado daquele que está no denominador. Então, qual é o conjugado de 3 menos 2i? Então, lembra que mantém o sinal da parte real e inverte o sinal da parte imaginária. Então, se ele é menos 2i, vai ficar mais 2i. Ok.
Achei o conjugado que eu preciso. Agora, o que a gente faz? Multiplica o numerador e o denominador por esse conjugado. E aí, para fazer isso, usamos a propriedade distributiva. Então, vamos junto. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2i, 2i. 2i vezes 3, 6i. 2i vezes 2i, 4i quadrado. Vamos fazer a distributiva embaixo também. 6 vezes 3, 9. 6 vezes 2i, 6i. Menos 2i vezes 3, menos 6i. E menos 2i vezes mais 2i dá menos 4i quadrado. E agora? E agora, vamos recordar nossa primeira aula de números complexos. Lá, nós falamos que o i quadrado equivale a menos 1. Então, todo i quadrado eu vou substituir por menos 1. Então, troca. Era 4 vezes o i quadrado, então ficou 4 vezes o menos 1, embaixo também. Agora, resolve isso. Multiplicar por menos 1 é apenas trocar o sinal do número. Então, como fica? Então, repete o 3, repete o 8i. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Embaixo, repete o 9. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. Agora, resolve. Junta os termos semelhantes. Então, 3. Tiro 4, menos 1. 8i, só tem ele. Então, repete. Embaixo, 9 mais 4, 13. Não consigo simplificar nada, então acabou. A divisão entre esses dois números complexos resulta em menos 1 mais 8i sobre 13. Tranquilo, né? Vamos ao próximo. B. 4 menos 10i dividido por menos 2i. Então, primeira coisa, preciso do conjugado daquele que está no denominador. Então, se ele é menos 2i, conjugado mais 2i. E aí, vamos começar. Multiplica o numerador e o denominador por esse conjugado. De que maneira? Aplicando a distributiva. 2i vezes 4, 8i. 2i vezes menos 10i, menos 20i quadrado. 2 vezes menos 2i, menos 4i quadrado. E aí, todo i quadrado a gente troca por menos 1. Multiplicar por menos 1 é apenas inverter sinal. Então, como vai ficar? Copia o 8i, menos 20. Multiplica por menos 1, dá mais 20. Embaixo, menos 4 multiplica por menos 1, vai ficar mais 4. Agora, observa, ó. Os coeficientes, o 8 e o 20, eu consigo simplificar aqui, ó, por 4. Então, manda ver. Dividindo aí 8i por 4, 2i. Dividindo 20 para 4, dá 5. Quem quiser deixar 2i mais 5, é a mesma coisa do que 5 mais 2i, tá? Tanto faz a ordem aqui, se é o i na frente, se é o número real na frente, tanto faz. O importante é, o resultado da divisão entre esses dois complexos é 5 mais 2i. E divisão é isso. Nada demais. Vamos ao próximo assunto. Então, vamos às potências de i. Para começar, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Qualquer número elevado a 0, sabemos que é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Todo i quadrado, vimos que vale menos 1. E o i ao cubo? Como eu posso abrir
esse expoente 3. Um exemplo, eu posso fazer i quadrado vezes 1i à primeira. Por quê? Porque na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, eu volto aqui em 3. Troco os valores. O i quadrado vale menos 1. O i à primeira vale i. Multiplicando aqui, dá menos i. Então, eu posso dizer que o i ao cubo vale menos i. O i à quarta. Como eu posso abrir esse expoente 4? Um exemplo. I quadrado vezes i quadrado. Porque na multiplicação, soma o expoente. 2 mais 2, volta em 4. Troca os valores. I quadrado é menos 1. I quadrado é menos 1. Multiplicou, isso dá 1. Vamos pensar no i à quinta. Como eu posso escrever um i à quinta? Por exemplo, como i quadrado vezes i quadrado vezes i à primeira. Porque 2 mais 2 dá 4, mais 1 eu volto em 5. Troca pelos respectivos valores. Multiplica, isso vai dar i. E se eu tivesse aqui um i elevado a 60 para fazer? Será que eu teria que abrir o 60? Ficar procurando valores aqui no expoente para somar 60? Então, vamos observar. I elevado a 0 é 1. O i elevado a 4 deu 1. O i elevado a 1 é i. O i elevado à quinta também deu i. O que a gente observa? Se eu continuasse aqui, i elevado a 6, então ia dar o mesmo valor do que um i quadrado, que é menos 1. Se eu tivesse um i à sétima, com certeza ele seria o valor de um i ao cubo, que é menos i. Então, o que nós concluímos? Que a cada 4 termos começa uma repetição. Então, como eu posso fazer o i elevado a 60? Eu pego o expoente 60, divido por 4, porque a cada 4 termos começa uma repetição. Então, eu pego 60, divido por 4 e trabalho com o resto da minha divisão. Se o resto da minha divisão for 0, o i elevado a 60 vai ser o mesmo valor do que um i elevado a 0, que vale 1. Se o resto da minha divisão for 1, ele vai ser igual a um i à primeira, que é i. Se o resto da minha divisão for 2, ele vai ser igual a um i quadrado, que é menos 1. E se o resto da minha divisão for 3, então ele é igual a um i ao cubo, que deu menos i. Então, é assim que a gente vai fazer potências de i. Basta a gente saber esses 4 primeiros termos aqui, ó. I elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado, i ao cubo. Que é 1i menos 1 menos i. É só olhar aqui, ó. 1i menos 1 menos i. Sempre esse esquema. Então, vamos a um exemplo para entendermos melhor. Então, item A. Vamos calcular um i elevado a 90. Então, primeira coisa, observem que 90 é um número que já passou de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu divido por 4 e vou trabalhar com o resto da divisão. Então, divide 90 para 4. O que vai dar? 90 dividido por 4 dá 22, porque 22 vezes 4 dá 88, e 88 para 90 dá resto 2. Então, eu digo que um i elevado a 90 é igual ao valor de um i quadrado. E quanto vale um i quadrado? Menos 1. Então, i elevado a 90 é igual a menos 1. Vamos no B. I elevado a 38. Então, pego 38, divide por 4 e vamos achar o resto.
38 dividido por 4, o que vai dar? Vai dar 9, porque 9 vezes 4 dá 36. 36 para 38 dá resto 2. Então, eu digo que o i elevado a 38 é igual ao valor de um i ao quadrado. E isso vai dar menos 1. Então, i elevado a 38 vale menos 1. Vamos agora no C. Quanto que dá um i elevado a 100? Pego 100, divido por 4, eu acho o resto zero. Porque 25 vezes 4 dá 100, então o resto é zero. E o i elevado a zero vale 1. Então, eu digo que o i elevado a 100 vale 1. Vamos no item D. 2 vezes i à quinta mais 4 vezes 1i à décima menos 10 vezes 1i ao cubo. Então, agora eu tenho uma expressão para resolver. Por onde eu começo? Primeira coisa, resolvendo essas potências aqui. Então, quando passa de 3, nós vamos dividir. Aqui nesse caso, o 3 eu não preciso, eu já sei quanto vale um i ao cubo. É só trocar. Então, vou começar aqui, ó. Divide 5 por 4. Vai dar resto 1. Divide 10 por 4. Eu obtenho resto 2. O 3 eu não preciso dividir. Eu já sei o valor dele. Eu não vou colocar agora porque eu vou fazer o meu passo a passo. Então, trocando agora cada potência pelo seu respectivo valor. Como fica? Então, i elevado a 1 é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos i. Agora vamos resolver. 2i, não tem o que fazer. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 10 vezes menos i, menos e menos vai dar mais 10i. Cheguei aqui. Então, lembra que para somar, juntamos os termos semelhantes. Menos 4 é parte real, só tem ele, mantém. E 2i mais 10i, 12i. Então, o resultado dessa expressão vale menos 4 mais 12i. Ok? Então, é isso aí. A aula de hoje. Muito obrigada. Bons estudos. Façam as folhinhas de exercício. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.